Eu me lembro exatamente do momento em que o meu mundo quebrou. Era bem cedo, uma daquelas manhãs em que o frio parece entrar até dentro da casa. Eu estava tomando meu café preto de sempre, deslizando o dedo pelo celular, esperando ver uma mensagem do meu filho menos. Algo simples. Talvez um bom dia, mãe. Em vez disso, apareceu uma notificação de um site de notícias que eu seguia só porque às vezes mencionavam as conquistas dele. Abri sem pensar, sem imaginar que aquele simples toque dividiria minha vida em antes e depois. A manchete me atingiu como um impacto físico. O milionário da tecnologia, Gabriel Turner, anuncia a data do casamento. Fotos reveladas. Meu polegar parou. Minha respiração também. Pisquei, convencida de que o estresse ou a idade estavam pregando alguma peça. Mas não. As fotos eram reais. Meu filho, impecável em um terno cinza grafite, posava ao lado de uma jovem radiante, usando um vestido de noivado. As mãos entrelaçadas, os sorrisos cheios, os olhares felizes, confiantes, completos. Meu coração bateu forte enquanto eu rolava a tela. Cerimônia privada, dizia o artigo. Lista exclusiva de convidados selecionada pessoalmente pelo noivo. Meus dedos tremiam enquanto eu procurava algo, qualquer coisa, menos que me mencionasse. Uma frase, uma referência, uma linha, reconhecendo a minha existência. Não encontrei nada. Então eu vi uma captura da tela do convite oficial, elegante, em alto relevo, com detalhes dourados. Ampliei a imagem até que os pixels quase se desfizessem, mas não havia erro. Meu nome não estava lá, não encurtado, não escondido, não esquecido, apenas removido do mundo dele. Coloquei o telefone sobre a mesa lentamente, como se qualquer movimento mais brusco pudesse quebrar os últimos pedaços da maternidade, na qual eu tinha derramado minha vida inteira. Não foi a raiva que senti primeiro, foi algo mais frio, mais afiado, o peso insuportável de ser excluída do futuro do próprio filho. Se você está ouvindo a minha história hoje, quero que saiba de uma coisa. A cura não começa quando a dor vai embora menos. Ela começa quando finalmente encaramos aquilo que nos machuca. Então, antes de te levar pelos minutos, horas e lembranças que vieram depois daquela manhã, peço que fique comigo. Escute com atenção. Cada escolha, cada silêncio, cada ferida importa. E se você está assistindo a este vídeo agora, eu te convido a se inscrever, curtir e comentar de qual país e cidade você está vendo, porque histórias como a minha não são raras. Mães em todos os cantos do mundo carregam cicatrizes invisíveis deixadas por filhos que um dia elas seguraram nos braços. Talvez você conheça essa dor. Talvez você tema senti-la. Talvez esteja vivendo isso agora. O meu caminho não começou com a exclusão. Menos começou com a entrega. Criei meu filho sozinha, depois que o pai dele foi embora, quando Gabriel ainda aprendia suas primeiras palavras. Peguei turnos extras, remendei os mesmos sapatos 3 vezes, pulei o jantar em mais noites do que posso lembrar. Mas nunca me arrependi de nenhum sacrifício. Ele era meu sol, meu propósito, meu horizonte inteiro. À medida que ele crescia, o mundo dele se expandia, e o meu se contraía ao redor dele. Eu celebrei cada conquista, desde medalhas escolares até prêmios nacionais. Quando ele construiu o primeiro projeto de software, aos 17 anos, ele me abraçou e disse: "Mãe, nada disso existiria sem você." Guardei aquela frase como um tesouro. Mas a vida muda em silêncio. Às vezes, a distância não nasce de uma briga. Menos nasce do sucesso, de novas pessoas, de novos círculos que polem alguém, até que quem o formou se torne invisível. Eu não percebi que ele estava se afastando até ser tarde demais. Esta é a história do que aconteceu depois que descobri o casamento dele pela internet. E do que aconteceu quando decidi encarar a verdade de frente. Passei o resto daquela manhã sentada na beira da minha cama, segurando o celular como se fosse uma relíquia frágil. Minhas mãos estavam frias, meu peito apertado, como se a própria casa tivesse parado de respirar comigo. Eu continuei olhando para a imagem do convite, lendo e relendo, esperando que alguma explicação escondida aparecesse, um erro na impressão, um descuido, uma falha técnica. Mas a verdade me encarava de volta, nítida e impossível de negar.
A ausência do meu nome não era um acidente. Meu filho havia planejado intencionalmente um momento para celebrar o futuro dele, apagando qualquer traço do passado que dividiu comigo. A primeira pessoa para quem liguei foi minha irmã. Ela atendeu no segundo toque, animada, sem imaginar o furacão que já estava se formando dentro de mim. Quando contei, a alegria desapareceu da voz dela. Deve ter uma razão, ela disse. Conversa com ele. Mas eu não sabia como conversar quando as palavras dentro de mim estavam feitas de vidro. Decidi enviar uma mensagem simples, nada cheio de mágoas ou acusações, só uma pergunta suave, daquelas que só uma mãe escreveria. Vi o anúncio do seu casamento hoje. Estou orgulhosa de você. Podemos conversar? A mensagem foi marcada como visualizada em questão de segundos, mas nenhuma resposta veio. Nenhuma palavra, nenhum emoji, nenhum reconhecimento frio. Apenas NCO, um silêncio pesado, sufocante, que se instalou sobre mim como poeira. Eu me forcei a respirar, a me mover, a funcionar. Preparei o café, embora quase não tenha conseguido engolir nada. Lavei a louça, embora meus olhos ardessem. Cada gesto cotidiano parecia fora de lugar, como se eu estivesse atuando numa vida que já não era minha. Pensei na noiva dele. Menos no que ela sabia sobre mim, no que imaginava nas histórias que talvez tivessem contado. Será que ele me pintava como um peso? Como um obstáculo? Como uma parte da vida que ele preferia esconder? Conforme as horas passavam, os meus próprios lembranças me feriam. As noites em claro costurando projetos escolares dele. As manhãs caminhando na chuva para a campana, Lou até o ponto de ônibus. As tardes em que ele me esperava no portão, acenando e gritando, "Mãe!", como se eu fosse a parte mais brilhante do mundo dele. Agora, tudo isso parecia emprestado menos como se pertencesse a outra vida. No fim da tarde, minha irmã apareceu e insistiu para que eu dormisse na casa dela. Você não devia ficar sozinha, ela disse. Mas a solidão não tinha nada a ver com estar em uma casa vazia. Tinha a ver com descobrir que a pessoa pela qual eu vivia a vida inteira agora me considerava dispensável. Naquela noite, deitada no sofá dela, as lágrimas finalmente caíram. Primeiro silenciosas, depois sem controle. Não pelo casamento em si, mas pela verdade escondida por trás daquilo. Meu filho já não me via como parte da história dele. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer, incapaz de ficar parada. Minha irmã já estava na cozinha, aquecendo pão e servindo chá, fingindo não me observar. Meus olhos estavam inchados, minha garganta ardia, mas dentro de mim havia nascido uma determinação estranha. Eu não podia continuar suspensa naquele silêncio. Eu precisava de respostas, não para forçar minha presença num casamento, mas para recuperar a dignidade que escorregara pelas minhas mãos, no momento em que vi aquele anúncio. Voltei para casa e me sentei à mesa de madeira que já sustentou bolos de aniversário, tarefas escolares e lanches tardios com meu filho. Abri o notebook e digitei o nome de Gabriel na barra de pesquisa. Surgiram artigos, entrevistas, fotos de palestras, premiações. Ele parecia confiante, polido, inalcançável. Cliquei em um vídeo recente em que ele falava sobre construir um legado. A voz dele, antes suave e juvenil, agora tinha uma dureza que eu não reconheci. Rolei pelos comentários de admiradores que elogiavam sua genialidade. Enterrado entre eles, encontrei um de alguém que dizia ter trabalhado na empresa dele. A pessoa comentava que Gabriel mantinha vida pessoal limpa, que se afastava de tudo que pudesse parecer ordinário. Fiquei gelada. Ordinário. Era isso que eu representava para ele? Uma mancha na imagem que ele havia construído? Fechei o notebook e apoiei a testa nas mãos. Tentei me lembrar da última vez que ele me visitou, da última refeição que fizemos juntos, da última ligação sem pressa. Aos poucos, e com dor, percebi que esses momentos estavam muito mais distantes do que eu queria admitir. O sucesso levou para cima menos e em algum ponto da subida, ele cortou a corda que ainda me ligava a ele. Decidi procurar alguém de confiança menos uma antiga vizinha que agora trabalhava como recepcionista na empresa de Gabriel. Ela atendeu imediatamente. Quando perguntei se sabia algo sobre o casamento, ela hesitou. A pausa dela era pesada, cheia de uma verdade que não queria revelar. Finalmente, murmurou:
Ouvi dizer que ele quer manter uma imagem muito exclusiva. Talvez ache que seu passado não combina. As palavras dela não foram cruéis, foram sinceras, e essa sinceridade doeu mais do que qualquer mentira. Depois de desligar, fiquei sentada olhando para a porta da geladeira. Ainda havia ímãs da infância dele, um foguete de cartolina de um trabalho escolar, uma foto antiga, tirada num estúdio barato, um bilhete que ele tinha escrito: "Mãe, você é a minha heroína." Passei os dedos trêmulos sobre o papel. Era absurdo como um pedaço de papel guardava mais carinho do que o homem no qual ele havia se transformado. No meio da minha tristeza, meu celular vibrou. Não era uma mensagem dele menos claro, ele continuava em silêncio menos, mas uma notificação das redes sociais, uma nova publicação, uma foto do local da cerimônia, rosas brancas, castiçais de cristal, um lago brilhando atrás de uma parede de vidro. Ampliei a imagem até distinguir o reflexo dos convidados, fileiras e fileiras de cadeiras. Nenhuma para mim. Minha respiração falhou, mas algo mudou dentro de mim. Uma linha havia sido cruzada, não pelas decisões dele, mas pela minha aceitação delas. Eu entendi que esperar uma explicação só aprofundaria a ferida. Eu precisava enfrentá-lo, não como uma mãe implorando por um lugar, mas como uma mulher que merecia respeito, independentemente da riqueza ou da imagem dele. Troquei de roupa, amarrei o cabelo e dirigi até a sede da empresa. O prédio ergueu sobre a cidade, todo feito de vidro e aço, refletindo um céu polido demais para ser real. Ao entrar pelas portas giratórias, a recepcionista arregalou os olhos ao me reconhecer. "Preciso de 10 minutos", disse com calma. "Apenas 10. Apenas 10. Ela assentiu, fez uma ligação e me pediu para aguardar. Enquanto eu me sentava naquele saguão impecável, cercada de troféus e piso espelhado, percebi que aquele era o lugar mais perto do meu filho em que eu estivera em meses. E independentemente de ele aceitar ou não me ver, eu sabia de uma coisa com clareza dolorosa. Eu tinha terminado de deixar o silêncio falar por ele. Esperei naquele saguão tempo suficiente para que o tec-tec do relógio decorativo se gravasse nos meus ossos. Cada segundo tornava mais aguda a realidade do que eu estava prestes a enfrentar. Quando o elevador finalmente se abriu, Gabriel não desceu. No lugar dele, uma jovem assistente se aproximou com um sorriso cauteloso, como quem segura vidro muito fino. "Cenoura Turner, o senhor está em uma reunião", disse ela. Uma reunião. A palavra ecoou no meu peito como um tambor oco. Levantei devagar e respondi: "Diga a ele que a mãe dele está aqui. A reunião pode esperar 10 minutos." O rosto dela endureceu. Não estava acostumada a ser contrariada. Ela se afastou para fazer uma ligação. Minutos depois, as portas do elevador se abriram novamente, desta vez com outro ritmo. Gabriel saiu ajustando o paletó, com os olhos voltados para algum lugar acima de mim. Quando finalmente me viu, algo brilhou nos olhos dele. Não foi alegria, não foi vergonha. Parecia incômodo. "Mãe, eu não esperava", começou. Mas levantei a mão suavemente. "Precisamos conversar", disse. Ele hesitou, olhou para as portas de vidro como se procurasse uma rota de fuga e depois assentiu. Ele me conduziu até uma sala de reuniões privada. As paredes eram impecavelmente brancas, a mesa brilhava, e as cadeiras pareciam feitas para pessoas que nunca carregaram sacolas pesadas ou lavaram louça tarde da noite. Quando ele fechou a porta, o silêncio entre nós pesou mais do que qualquer discussão que evitamos durante anos. Ele se apoiou na mesa, braços cruzados, tentando parecer seguro de si. Sentei-me em frente a ele e respirei fundo. "Você anunciou seu casamento na internet", eu disse, com a voz baixa. "Milhares de estranhos viram antes da sua própria mãe." Ele olhou para o lado e soltou um suspiro curto. "Mãe, não foi pessoal. Eu só quis resolver tudo de forma discreta." Soltei uma risada amarga, baixa, mas afiada. "Discreta, você contou para o mundo inteiro. Só não contou para mim." A mandíbula dele se apertou, aquele velho hábito defensivo que ele tinha desde adolescente, sempre que se sentia encurralado. "Achei que você não fosse querer ir", murmurou. Essas palavras me congelaram. Por quê?
Perguntei. O que te fez pensar que uma mãe não gostaria de ver o próprio filho se casar? Ele não respondeu. Passou a mão pela nuca, menos o gesto exato do menino que um dia se escondeu atrás de mim quando quebrou a janela do vizinho. Mãe, minha vida é diferente agora, ele disse finalmente. As pessoas esperam certas coisas de mim. Investidores, parceiros, clientes. Complicado. Encarei o olhar dele recuçando-me a deixar que essas palavras pairassem no ar. E eu sou uma complicação? Ele não balançou a cabeça, não negou, não confirmou. Apenas ficou em silêncio. E esse silêncio respondeu por ele. Eu não cabia mais no mundo que ele construiu. Você construiu essa vida, eu disse, sentindo minha voz tremer apesar do meu esforço para mantê-la firme. Mas eu carreguei você na vida anterior. E em algum momento, você decidiu apagar a versão de você que veio desta casa, desta mulher, dessas mãos. Levantei as mãos, marcadas pelos anos de trabalho duro, para que ele pudesse ver a história gravada nelas. Por um instante, ele as encarou como se fossem objetos desconhecidos. Os olhos dele se suavizaram por um breve momento. Eu não quis te machucar, ele sussurrou. Mas desculpas sem ação são apenas facas sem fio. Levantei-me devagar, sentindo os anos pesarem atrás de mim. Você não precisava querer, respondi. Bastou fazer. Os ombros dele desabaram um pouco, uma rachadura no muro que ele ergueu para o mundo. Mãe, me desculpa, ele insistiu, desta vez mais alto, como se aumentar o volume pudesse tornar as palavras sinceras. Balancei a cabeça lentamente. Desculpa não é a convite que você não enviou. Desculpa não é o assento vazio na sua cerimônia. Desculpa, não reconstrói o que você escolheu quebrar. Ele respirou de forma irregular, e pela primeira vez em anos, pareceu pequeno, dentro da própria empresa. Coloquei a mão na maçaneta. Um dia, eu disse. Você vai entender o que uma mãe carrega menos e o que ela perde quando o filho esquece o caminho que a trouxe até aqui. Não esperei resposta. Saí do prédio com as costas mais retas do que quando entrei, consciente de uma verdade dolorosa. Ele não era o único que podia escolher um novo rumo. Os dias que se seguiram passaram de um jeito estranho, lentos pela manhã, pesados à tarde e dolorosamente silenciosos à noite. Não contei a ninguém sobre a conversa com Gabriel, exceto a minha irmã, que tentou me confortar com palavras suaves que não alcançavam os lugares onde realmente doía. Eu continuava esperando que ele ligasse, que mandasse uma mensagem, que mostrasse algum sinal de que queria reparar o que havia destruído. Mas o telefone permaneceu quieto. Cada vibração que imaginei sentir era só esperança tentando sobreviver sem fundamento. Quando chegou a semana do casamento, a cidade inteira parecia comentar sobre o evento. Circulavam artigos sobre flores importadas, orquestra privada, buffet gourmet e 1000 detalhes cuidadosamente planejados. Eu tentava não olhar, mas tudo aparecia diante de mim, menos como se o mundo insistisse em esfregar na minha cara o lugar de onde fui excluída. Um dos títulos dizia que a cerimônia seria transmitida ao vivo para convidados selecionados. Fechei o laptop antes que a página terminasse de carregar. Na véspera da cerimônia, não consegui dormir. Andei pela casa tocando objetos que guardavam pedaços do nosso passado. A colher de madeira que queimou enquanto eu cozinhava para ele. A poltrona onde ele dormia após longas noites estudando. O corredor riscado com as marcas de altura que registrei em cada aniversário. Minha casa era um museu da infância de Gabriel. Uma infância que ele não parecia querer lembrar. Parei diante da porta do antigo quarto dele e hesitei antes de abrir. O cheiro de poeira e nostalgia saiu como um suspiro, um perfume de memórias que se recusam a desaparecer. Sentei na cama dele e deixei o silêncio me envolver. Ali percebi que eu precisava recuperar minha própria identidade. Por anos, meu valor esteve preso à condição de ser mãe dele, de dar tudo, de me sacrificar em silêncio. Mas a maternidade não termina quando o filho cresce, ela continua nas escolhas que fazemos, nos limites que estabelecemos, mesmo quando esses limites doem. Sussurrei na escuridão. Você vai se casar amanhã, e eu não vou correr atrás de um lugar que você escolheu negar. Na manhã do casamento, a luz atravessou as cortinas de maneira morna, quase indiferente. Vesti um vestido simples, não porque eu ia ao evento, mas porque me recusei a passar o dia em luto. Preparei meu café, reguei minhas plantas e sentei na varanda. Crianças brincavam na rua.
Um vizinho acenou. A vida seguia como se nada tivesse acontecido, sem saber da batalha silenciosa dentro de mim. Respirei, devagar, tentando sentir o ar comum daquela manhã, como um menos o mesmo tipo de manhã que oferecia a Gabriel incontáveis vezes. Por volta do meio-dia, minha irmã apareceu sem avisar, trazendo uma cesta de comida. Ela insistiu para irmos ao lago, onde fazíamos piqueniques quando Gabriel era pequeno. Você não deveria passar esse dia sozinha, ela disse, sem pena. Só firmeza. Concordei. Não porque eu precisava fugir da dor, mas porque eu precisava recuperar as partes da minha vida que existiam antes dele. No caminho, vimos anúncios de eventos locais, mas nenhum mencionando o casamento. O mundo era maior do que a minha dor. Encontramos um lugar tranquilo sob um carvalho, bem próximo à água. O lago brilhava sob o sol e a brisa trazia cheiros de grama e chuva distante. Enquanto estendíamos a toalha e abríamos os lanches, senti algo dentro de mim se desfazer, uma tensão que eu carregava sem perceber. O céu não conhecia minha tristeza. O lago não refletia minha ausência na cerimônia luxuosa. A natureza seguia seu curso, indiferente às dores humanas. Pela primeira vez em dias, senti um pouco de paz. Conversamos sobre coisas simples, o jardim dela, memórias da nossa infância, a vez que Gabriel tentou construir uma jangada e afundou em segundos. Rimos de leve, aquele tipo de riso que não apaga a dor, mas a torna suportável. Eu não abri meu celular. Não queria saber a hora, nem imaginar em que parte da cerimônia ele estava. Aquele dia não era sobre o casamento. Aquele dia era sobre sobreviver a ele com dignidade. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, olhei para a água e murmurei para mim mesma. Ele fez a escolha dele. E eu vou fazer a minha. Não era vingança, não era amargura, era coragem menos, a coragem de não viver mais no reflexo das decisões dele. Minha vida não dependia da aprovação do meu próprio filho. Quando começamos a arrumar nossas coisas para ir embora, o celular finalmente vibrou. Não era uma ligação, não era uma mensagem dele, era só uma notificação de notícias. A cerimônia tinha acabado lindamente. Olhei para a tela por alguns segundos. Depois, desliguei o telefone. Levantei, bati a terra do vestido e senti algo inesperado. Naquele dia, não perdi meu filho menos, me reencontrei. 2 semanas se passaram após o casamento, cada dia mais silencioso do que o anterior. Voltei para minha rotina, menos fazer compras às quintas, lavar roupa aos domingos, seguir o mesmo caminho até o mercado, encontrar a mesma caixa do supermercado que sempre perguntava sobre meu filho. Aprendi a responder com um sorriso suave que escondia a rachadura por baixo. As pessoas achavam que a distância significava maturidade, não abandono. E eu não dava explicações. Algumas verdades são delicadas demais para entregar em mãos descuidadas. Uma tarde, enquanto eu varria a varanda, ouvi um carro diminuir a velocidade diante do meu portão. Levantei os olhos e vi um sedã preto que reconheci na hora menos. Era de um dos funcionários de Gabriel. A janela se abriu e um homem de camisa impecável saiu, ajustando a gravata como se estivesse prestes a negociar algo importante. Senhora Turner, ele perguntou. Assenti, já entendendo pelo jeito dele do que se tratava. O Sr. Turner gostaria de vê-la. Ele pediu que eu a levasse até a casa dele. Não me movi. Ele quer me ver mesmo? Perguntei calmamente. Ou quer aliviar a própria consciência? O homem engoliu seco, sem coragem de responder o que pairava nas minhas palavras. Disse a ele que eu não estava disponível, e voltei a varrer. Ele foi embora sem insistir, mas assim que o carro sumiu, eu soube. Aquilo não seria o fim. Chega uma hora em que as consequências deixam de bater devagar e começam a arrombar portas. E pela primeira vez, eu me sentia pronta para ouvi-las, não como uma mãe implorando por espaço no mundo do filho, mas como uma mulher que juntou seus próprios pedaços e se levantou sozinha. 3 dias depois, bateram na minha porta, não de forma educada, mas urgente. Conhecida. Abri, e lá estava Gabriel, desarrumado, com barba por fazer, os olhos carregando cansaço e medo. Não era o milionário das revistas. Era um filho perdido. Mãe, por favor, a gente pode conversar. A voz dele tremia. Algo em mim se suavizou, mas não o suficiente para eu deixar que ele entrasse de imediato. Não ainda. Não depois do que ele fez.
Você teve todas as chances de conversar comigo, responde firme. Escolheu ficar em silêncio. Ele respirou fundo, como se o chão estivesse instável sob seus pés. Eu errei, ele murmurou. Errei muito. Cruzei os braços, segurando minhas próprias emoções com força. Por que você me apagou do seu casamento? Perguntei. Ele fechou os olhos, pressionando a testa como quem tenta aliviar uma dor antiga. A família dela, os investidores, disseram que ficaria melhor se tudo parecesse impecável. Que certas partes do meu passado não combinavam. E eu ouvi. Ele ergueu os olhos, com culpa estampada no rosto. Nada disso justifica. Eu sei. A confissão dele cortou fundo. Não por ser surpresa, mas por confirmar o que eu mais temia. Ele não se envergonhava de mim. Ele se envergonhava de onde veio. Dei um passo para trás, sentindo o peso daquela verdade. Sucesso construído sobre vergonha desaba cedo ou tarde, eu disse com calma. Quando cair, as pessoas que você apagou não estarão lá para segurar. Ele passou a mão pelos cabelos, lágrimas surgindo nos cantos dos olhos. Mãe, depois da cerimônia, eu só conseguia pensar em você. No espaço vazio, onde você deveria estar. Não dormi, não consegui trabalhar. Eu só via seu rosto saindo da minha sala. A voz dele quebrou. Eu te machuquei, e não sei como consertar isso. Fechei os olhos por um instante, deixando que as palavras dele chegassem até onde precisavam chegar. Desculpas só têm peso quando vem com mudança. E mesmo assim, senti algo sincero na voz dele. Uma vulnerabilidade crua, que eu não via há anos. Você não pode apagar o que aconteceu, respondi. Mas pode aprender com isso. Ele deu um passo à frente, quase implorando. Quero você de volta na minha vida. Quero que conheça ela. Quero que faça parte de tudo. Por favor, me deixe tentar. Não era teatro. Não era orgulho. Era verdade, do jeito doloroso e humano que só os arrependimentos reais carregam. Abri a porta devagar. Não era rendição. Era um comer. Entre, eu disse. A gente conversa aqui dentro, não na porta. Ele soltou o ar, como se finalmente pudesse respirar. Enquanto olhava ao redor da casa, seus olhos suavizaram com uma mistura de nostalgia e arrependimento. Eu senti falta daqui. Ele sussurrou. Não respondi. Certas verdades não precisam de palavras. Sentamos à mesa da cozinha, menos a mesma mesa que guardava nossa história inteira. Pela primeira vez em anos, ele falou de verdade. Sobre pressões, medos, a necessidade constante de parecer perfeito. E eu ouvi, não como uma mãe que exige explicações, mas como uma mulher que abre uma janela para deixar o passado respirar. Entre as falas dele e os meus silêncios, algo frágil começou a se recompor. Não perfeito, o imediato, mas o suficiente para provar que às vezes a vida dá segundas chances para quem tem coragem de encarar as próprias sombras. O que uma mãe aprende quando o mundo para de aplaudir. Quando Gabriel foi embora naquela noite, a casa voltou a ficar em silêncio menos, mas não era o mesmo silêncio que antes me rasgava por dentro. Esse silêncio era diferente. Ele carregava possibilidade em vez de perda, aceitação em vez de desespero. Eu sabia que não apagaríamos o que aconteceu, e talvez nem devêssemos. Algumas rachaduras nunca desaparecem. Elas se tornam parte da estrutura, lembrando os lugares por onde a luz conseguiu passar. Enquanto eu lavava as xícaras que usamos, senti dentro de mim uma suavidade que estava adormecida há muito tempo. Foi então que percebi algo. Simples, mas profundo. As mães não são definidas por convites, cerimônias ou aparências perfeitas. Somos definidas pela resiliência que construímos nos espaços onde o amor é testado. Por anos, diminuí meu próprio valor para caber nas sombras das conquistas dele, esquecendo que eu também carregava uma história feita de sacrifício, força e silêncio. O pedido de perdão dele não restaurou tudo de imediato, mas abriu uma porta que nenhum de nós tinha coragem de tocar. Naquela noite, antes de apagar as luzes, sussurrei uma verdade para o silêncio da minha casa. O perdão não é um prêmio, é uma libertação. E, pela primeira vez, me permiti caminhar em direção a um futuro não definido por quem meu filho se tornou, mas por quem eu finalmente escolhi ser.